Quando Inês Rocha saiu por aquela porta de vidro, apertando na mão a carta de separação, não olhou para trás. Acabava de ser expulsa da própria casa, do apartamento que ela ajudou a pagar, da vida que ela ajudou a construir. Rui Vasconcelos tinha olhado para ela de cima a baixo, tinha visto seu passado de esforços escrito no rosto dela e tinha rido na frente dela. Rui tinha 42 anos, uma empresa de logística que movimentava milhões por mês em Lisboa, e um ego tão grande que não cabia mais no peito. Estava parado na sala do apartamento de luxo quando disse para Inês que ela nunca foi bonita, nunca teve talento e sempre foi comum demais para andar ao lado dele. Inês tinha 38 anos, 15 anos de casamento e a amarga certeza de que tudo que tinha feito foi apagado com uma frase. Estava atravessando a praça da Avenida da Liberdade quando ouviu passos rápidos atrás dela. Virou-se e viu um homem de terno escuro correndo em sua direção. Era Duarte Valença, o investidor multimilionário respeitado em Lisboa, o homem mais influente do setor financeiro. E estava correndo atrás de uma mulher recém-separada com uma mala na mão. O que ele disse naquele momento mudou para sempre a vida dela, mas não da maneira que ela podia imaginar, porque Duarte Valença não estava procurando uma sócia qualquer. Estava procurando alguém que havia perdido anos antes no mundo dos negócios. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Inês Rocha tinha acordado às 5 da manhã naquele dia. Tinha passado a ferro 3 vezes sua única blusa social branca, a que guardava para as ocasiões especiais. Tinha limpado os sapatos pretos que tinha comprado num brechó 6 anos antes. Tinha se maquiado com cuidado, tentando parecer forte sem exagerar. Era o dia que mudaria tudo. Depois de 15 anos ao lado de Rui, construindo a empresa, segurando as pontas, fazendo o trabalho invisível, finalmente tinha conseguido marcar uma reunião com um investidor para apresentar seu próprio projeto. Não era um projeto grandioso, era uma consultoria financeira para pequenas empresas. Mas para ela representava tudo, a possibilidade de provar que era algo mais que a esposa invisível de um empresário arrogante. Tinha enviado mais de 200 e-mails em 4 meses. A maioria nunca respondeu. Os que responderam disseram não. Assim que viam que ela era a esposa de Rui Vasconcelos, descartavam. Uma dona de casa que queria empreender. Quem ela pensava que era? Mas Valença Capital tinha respondido. Tinham visto algo em sua proposta, talvez os números impecáveis, talvez os estudos de caso detalhados que ela tinha feito. Tinham ligado para uma reunião. Inês tinha chegado ao prédio comercial da Valença Capital às 9 horas, 1 hora antes da reunião. Tinha olhado aquele edifício moderno de vidro que subia para o céu e tinha sentido uma mistura de esperança e terror. Dentro daquelas paredes, trabalhavam dezenas de analistas financeiros com diplomas de universidades prestigiadas e carreiras brilhantes. E ela era uma mulher que até ontem tinha sido tratada como secretária do próprio marido. Tinha se sentado na sala de espera junto a outros 3 empreendedores, todos homens, todos com pastas de couro e relógios caros. Inês tinha sentido os olhares sobre ela, sobre seu traje que não era de grife, sobre seus sapatos que não eram novos. Tinha apertado sua pasta simples e tinha olhado para frente. Quando chegou sua vez, entrou na sala de reuniões com o coração batendo forte. Mas quem estava atrás da mesa não era Duarte Valença. Era Rui. Rui estava ali, sentado confortavelmente, com aquele sorriso de quem sabe que tem poder. Ao lado dele estava Sofia, a secretária dele. Jovem, bem vestida, sempre sorridente. Inês tinha parado na porta, confusa. O assistente que a tinha acompanhado disse que havia um erro, que aquela sala estava ocupada. Mas Rui levantou a mão. Disse que não havia erro nenhum, que ele tinha marcado uma reunião ali mesmo, que era cliente da Valença Capital.
Inês tinha entendido tudo naquele momento. Rui tinha descoberto sobre sua reunião, tinha usado os contatos dele, tinha marcado um encontro no mesmo horário, na mesma sala. Não por acaso, para humilhá-la mais uma vez. Ele tinha olhado para ela com aquele desprezo que ela conhecia tão bem. Tinha dito que era patético, que ela realmente achava que podia virar empresária, que aquele projeto dela era ridículo, que ninguém levaria a sério uma dona de casa tentando dar consultoria financeira. Sofia tinha rido, não alto, mas o suficiente para Inês ouvir, uma risada nervosa de quem ri porque o chefe riu. Rui tinha pegado a proposta de Inês que estava na mesa, tinha folheado alguns segundos e tinha levantado os olhos. Tinha perguntado se ela realmente achava que alguém investiria naquilo. O tom era de quem faz uma pergunta retórica, de quem já conhece a resposta e a acha ridícula. Inês tinha respondido que tinha números sólidos, que tinha experiência real, que estava disposta a trabalhar duro. Tinha falado de sua vivência na gestão da empresa dele, no planejamento financeiro, na organização. Rui tinha sorrido, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de quem olha para um inseto e o acha engraçado antes de pisar nele. Tinha dito que apreciava a ambição dela, mas que ela deveria ser realista, que o mundo dos negócios tinha padrões, que investidores sérios não apostavam em esposas entediadas que queriam brincar de empreender, que talvez ela devesse procurar algo mais adequado ao perfil dela, um curso de culinária talvez. Depois tinha feito algo ainda pior. Tinha se virado para Sofia e perguntado se ela achava que algum investidor seria louco de botar dinheiro naquilo. Sofia tinha dito que não, que parecia amadorismo. Inês tinha sentido o mundo cair. 15 anos de sacrifício. 15 anos segurando a empresa dele nas costas. 15 anos reduzidos a uma piada. 15 anos apagados por um homem que não tinha tido que construir nada sozinho na vida. Inês tinha sentido o sangue subir para o rosto. Tinha querido responder, se defender, mas as palavras tinham morrido na garganta. Só tinha olhado para aquele homem que a julgava sem reconhecê-la, que a reduzia a nada sem ver quem ela realmente era. Rui tinha pego uma folha, tinha escrito algo e estendido para ela. Era uma carta. Dizia que ele queria o divórcio, que ela tinha uma semana para sair do apartamento, que não levasse nada além das roupas dela. Inês tinha pegado com mãos que não tremiam. Não daria a ele a satisfação de vê-la desmoronar. Tinha se levantado, tinha dado as costas e tinha saído. Tinha atravessado a recepção sem olhar para ninguém. Tinha pegado o elevador, descido até o térreo, atravessado o saguão e só quando tinha saído por aquela porta de vidro, só quando o sol de Lisboa tinha batido em seu rosto, tinha permitido respirar. Não choraria. Não ali, não na frente daquele prédio que a tinha cuspido como algo indigno. Duarte Valença estava olhando pela janela de seu escritório no 10º andar. Aos 52 anos, era um dos investidores mais respeitados de Portugal. Tinha construído a Valença Capital partindo do zero, transformando uma pequena consultoria financeira em um fundo de investimentos de 300 milhões de euros. Possuía participações em dezenas de empresas, uma reputação impecável e o respeito de qualquer um que contasse algo no mundo dos negócios. Mas Duarte Valença não era feliz. Não completamente. Não desde que tinha perdido a única pessoa em quem realmente confiava nos negócios. Sua sócia, Helena Rocha, 15 anos mais nova que ele, tinha desaparecido do mercado sem deixar rastro. Tinham trabalhado juntos durante 5 anos, construindo a Valença Capital lado a lado. Helena era brilhante com números, estratégica, disciplinada, e então, um dia, Helena tinha sumido. Tinha 38 anos, ele 53. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Duarte tinha tentado encontrá-la. Tinha ligado centenas de vezes, tinha procurado em todas as empresas, tinha oferecido sociedade, projetos, qualquer coisa. Nada. Helena tinha se apagado como se nunca tivesse existido.
Naquele dia, Duarte estava em seu escritório revisando propostas de investimento quando algo chamou sua atenção. Uma mulher estava atravessando a praça lá embaixo. Carregava uma mala pequena e apertava um papel na mão. Caminhava com a cabeça erguida apesar de tudo, com uma dignidade que se via mesmo de 10 andares de distância. Duarte sentiu algo apertar o coração. Não era Helena. Sabia racionalmente. Helena teria agora 53 anos, não 38. Mas havia algo naquela mulher, na maneira como caminhava, na maneira como mantinha a cabeça alta mesmo na derrota. E então, a viu virar um segundo e viu seu perfil. O coração de Duarte parou. Aquele perfil, aquela linha do nariz, aquela curva da mandíbula era impossível, era absurdo. Mas aquela mulher tinha o mesmo perfil exato de Helena, o mesmo perfil que ele tinha visto durante 5 anos de sociedade, o mesmo perfil que aparecia em todas as fotos que guardava dos eventos empresariais. Sem pensar, Duarte se levantou da cadeira e correu para o elevador. Seus colaboradores olharam chocados. O CEO nunca corria. O CEO nunca deixava uma reunião. Mas Duarte não os ouvia. O elevador era lento demais. Duarte pegou as escadas descendo os degraus de 2 em 2, o coração batendo forte, não pelo esforço, mas por algo que não sabia explicar. Uma sensação, um pressentimento, a certeza irracional de que aquela mulher era importante. Chegou ao saguão ofegante, atravessou a porta giratória e viu a mulher que estava prestes a virar a esquina. Correu. Duarte Valença, o CEO multimilionário que nunca corria, correu atrás de uma mulher com uma mala na mão. Inês ouviu os passos atrás dela e virou-se. Viu um homem de terno escuro correndo em sua direção. Era elegante, distinto, com os cabelos grisalhos e olhos de um azul intenso. Parecia importante. Parecia alguém que jamais correria atrás de alguém como ela. Parou confusa enquanto o homem a alcançava. Ele a olhou como se visse um fantasma. Seus olhos a estudaram com uma intensidade que a fez se sentir desconfortável. Então, perguntou seu nome. Inês não entendia o que estava acontecendo. Aquele homem elegante a olhava fixamente, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Tinha perguntado seu nome, e quando ela respondeu Inês Rocha, algo em seu rosto mudou. Parecia decepcionado, mas também aliviado. Como se esperasse uma resposta diferente, mas também temesse essa mesma resposta. Perguntou de onde ela era, quem eram seus pais, onde tinha crescido. Inês estava confusa, mas algo na intensidade daquele homem a empurrou a responder. Disse que tinha nascido no Porto, que tinha perdido a mãe cedo, que tinha sido criada pela tia em Lisboa, quando se mudou para Lisboa aos 18 anos. Duarte sentiu as pernas fraquejarem. Porto, sem mãe, idade correta. Perguntou se ela tinha outros parentes. E quando ela respondeu que sua mãe tinha uma irmã mais velha chamada Helena, que tinha morrido de câncer 10 anos antes, Duarte teve que se apoiar na parede para não cair. Helena Rocha, a sócia que ele tinha perdido. A mulher que tinha desaparecido do mercado. Ela não tinha desaparecido. Tinha ficado doente, tinha lutado em silêncio, tinha morrido sem que ele soubesse. Inês o olhava cada vez mais preocupada. Perguntou se ele estava bem, quem era, por que fazia todas aquelas perguntas. Duarte respirou fundo. Disse que se chamava Duarte Valença e que era CEO da Valença Capital. Viu os olhos dela se arregalarem de surpresa. Viu que ela tinha entendido quem ele era. Mas também disse que não era por isso que a tinha perseguido. Perguntou se ela tinha ouvido falar de uma mulher chamada Helena Rocha, uma mulher que deveria ter uns 60 anos se estivesse viva, com olhos castanhos e uma marca de nascença em forma de estrela no pulso esquerdo. Inês sentiu o mundo girar. Helena era sua tia, a mulher que a tinha criado, que a tinha amado, que tinha morrido de câncer 10 anos antes. Helena Silva era o nome depois do casamento, mas de solteira o sobrenome tinha sido diferente. Inês não lembrava direito.
Sua tia nunca falava do passado profissional. E sim, sua tia tinha uma marca de nascença em forma de estrela no pulso esquerdo. Inês lembrava desde criança quando sua tia a abraçava e ela via aquela pequena marca na pele. Duarte ouviu aquelas palavras e sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Helena tinha morrido. Tinha estado doente durante anos. Tinha criado uma sobrinha. E ele nunca tinha encontrado ela porque ela tinha mudado de nome depois do casamento. Tinha se afastado do mundo corporativo. Mas Helena tinha morrido 10 anos antes. Duarte nunca poderia vê-la de novo. Nunca poderia perguntar por que tinha sumido. Nunca poderia dizer que sentia falta dela. Inês olhava para aquele homem poderoso que chorava na frente dela no meio de uma calçada de Lisboa e tentava entender. Duarte explicou tudo. Contou sobre a sociedade, a promessa que ele e Helena tinham feito de construir algo grande juntos, o desaparecimento repentino dela. Contou os anos procurando, as noites sem dormir, o vazio que sempre sentiu. E então disse o mais importante. Helena não era só a tia de Inês. Se o que Inês dizia era verdade, se Helena a tinha criado como filha, então havia uma possibilidade de que Inês tivesse herdado o talento que Helena tinha. O talento que Duarte tinha procurado durante 15 anos e nunca tinha encontrado em ninguém mais. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. A análise dos documentos confirmou tudo. Inês Rocha era a autora intelectual dos sistemas financeiros da Vasconcelos Logistics, criados quando a empresa ainda engatinhava e Rui não sabia diferenciar fluxo de caixa de lucro líquido. Duarte reconstruiu a história peça por peça, analisando planilhas antigas, consultando e-mails arquivados, contratando peritos para verificar a autoria de documentos. Inês tinha descoberto que estava grávida aos 37 anos. Rui era o pai, não havia dúvida. As datas batiam com as últimas semanas do casamento, quando Rui ainda procurava ela mais por hábito que por amor. Os médicos tinham orientado Inês a manter segredo até o 3º mês. Quando Rui a expulsou, ela estava com 6 semanas de gestação. As náuseas tinham começado, o cansaço, os sinais, mas ela não disse nada porque sabia que ele usaria aquilo contra ela. Diria que era armação, que ela queria dinheiro. Ou pior, tentaria tirar a criança dela usando advogados caros e poder. Inês nunca contou para Rui porque aquele filho era dela, só dela. E ela criaria aquela criança longe da toxicidade, longe de um pai que não sabia amar nada além do próprio ego. Quando fugiu do apartamento, Inês tinha passado anos lutando sozinha. Tinha mudado de sobrenome para escapar de Rui que a procurava. Não por amor, mas por controle. Tinha trabalhado fazendo contabilidade freelance para sobreviver. Tinha economizado cada centavo para criar o filho. Tinha observado o mercado de longe, estudando, preparando-se, esperando a hora certa. E então tinha encontrado Duarte. Inês chorou quando Duarte contou que conhecia sua tia. Chorou durante horas sentada no escritório dele, enquanto ele segurava sua mão em silêncio. Chorou pela tia que nunca tinha falado do passado profissional. Chorou pela mulher que tinha renunciado à carreira para criá-la. Chorou pelos anos que poderiam ter sido diferentes se Helena tivesse tido coragem de voltar ao mercado. Mas acima de tudo chorou porque finalmente entendia. Entendia porque sua tia a olhava daquele jeito, com um orgulho tão intenso que às vezes parecia doloroso. Entendia porque sua tia nunca disse não, porque sempre colocou Inês na frente de tudo, porque trabalhou até o esgotamento para dar a ela tudo o que podia. Helena não estava só criando uma sobrinha, estava transferindo conhecimento, estava preparando uma sucessora, estava amando com a força de quem sabe que o tempo é limitado. Sua tia não só a tinha criado, tinha-a preparado para o mundo dos negócios. Tinha arriscado a saúde para trabalhar mais um ano e pagar a faculdade dela.
Tinha dedicado a vida a formar quem Inês se tornou. O amor que Inês sempre sentiu da tia não era só amor familiar. Era o amor de uma mentora que tinha cometido o erro de desistir da carreira cedo demais e passou o resto da vida garantindo que a sobrinha não cometesse o mesmo erro. Nos dias seguintes, Duarte e Inês passaram horas juntos. Ele contou sobre os anos de sociedade com Helena, das noites em que trabalhavam até tarde para fechar um negócio, das promessas que tinham feito de construir o maior fundo de investimentos de Portugal. Ela contou sobre a tia, da mulher gentil e triste que a tinha criado, das vezes que a viu chorar sem saber porquê. Reconstruíram juntos a vida de Helena, montando as peças de um quebra-cabeça que ficou incompleto durante décadas. Mas Duarte não tinha esquecido o que aconteceu com Inês naquele dia. Uma tarde, pediu que ela contasse sobre a reunião que não aconteceu. Inês hesitou. Não queria parecer vítima. Não queria que Duarte pensasse que estava buscando favores. Mas ele insistiu. E no final ela contou tudo. A armadilha de Rui, as palavras humilhantes, o olhar de desprezo. Duarte ouviu em silêncio, mas seus olhos ficaram frios como gelo. No dia seguinte, convocou uma reunião com todos os parceiros da Vasconcelos Logistics. Ninguém sabia do que se tratava. Rui Vasconcelos entrou na sala de conferências com seu sorriso seguro de sempre, convencido de que era uma reunião de rotina. Duarte falou durante 1 hora. Falou sobre ética nos negócios, sobre respeito que cada empreendedor merecia, sobre a diferença entre competir e destruir. Não mencionou nunca o nome de Inês, não fez nunca referência a um caso específico, mas todos entenderam. No final da reunião, Duarte anunciou que estava retirando o investimento da Vasconcelos Logistics, que não trabalhava com pessoas que usavam poder para humilhar outros, que preferia perder dinheiro a perder valores. Rui estava pálido como um fantasma. 2 semanas depois, durante uma reunião com outros investidores, onde Rui tentava conseguir financiamento, um dos presentes perguntou diretamente sobre a saída de Duarte Valença. Rui tentou mentir. Disse que foi decisão estratégica, que Duarte queria ir para outra direção, mas o investidor cortou. Disse que tinha falado com Duarte, que sabia a verdade, que sabia que Rui tinha usado a estrutura criada por outra pessoa e depois descartado essa pessoa. A reunião terminou sem investimento. Rui saiu sabendo que sua reputação estava manchada. Inês soube do ocorrido e foi ver Duarte. Disse que ele não deveria ter feito aquilo, que ela não queria vingança, que só queria seguir em frente com a vida. Duarte sorriu. Disse que não fez por vingança, fez porque era o certo, porque ninguém deveria ser tratado como Rui a tratou e porque o mundo dos negócios merecia gente melhor. Inês nunca mais trabalhou de graça para ninguém. Não porque Duarte lhe deu um emprego por compaixão, mas porque ele viu algo nela que ninguém tinha visto. Viu a determinação de uma mulher que tinha acordado às 5 da manhã para uma reunião que sabia que podia dar errado. Viu a dignidade de uma mulher que saiu de cabeça erguida de uma humilhação. Viu a inteligência escondida atrás de anos sendo subestimada. Ofereceu uma posição como sócia minoritária na Valença Capital, não para o fundo principal, mas para um novo braço focado em investimentos de impacto social. Empresas que ajudavam comunidades, que geravam empregos dignos, aquelas que ele e Helena tinham sonhado apoiar. E precisava de alguém que entendesse de verdade o que significava lutar por cada oportunidade. Inês aceitou. Pela primeira vez na vida, alguém estava dando uma chance baseada em quem ela era, não em quem estava ao lado dela. Os primeiros meses foram difíceis. Inês teve que aprender um mundo completamente novo. Teve que enfrentar o ceticismo de colegas que a viam só como a protegida do chefe. Mas ela trabalhou mais duro que todos. Chegava antes e saía depois. Estudava cada relatório, aprendia cada processo, provava cada dia que merecia estar ali. Depois de 1 ano, ninguém duvidava de seu valor. Inês tinha transformado o braço social,
tinha tornado mais eficiente, tinha conectado com realidades que importavam. Falava com pequenos empreendedores com uma empatia que ninguém mais possuía, porque ela sabia o que significava estar no lugar deles. Duarte a observava com um orgulho que nunca tinha sentido. Via nela o melhor de Helena, a gentileza, a determinação, a capacidade de enxergar além dos números, mas também via algo único, algo que era só de Inês, a força de quem teve que lutar por cada coisa e nunca deixou de acreditar. Um dia, enquanto estavam sentados em seu escritório, olhando fotos da última inauguração de um centro de empreendedorismo, Duarte disse a Inês algo que a fez chorar. Disse que durante 15 anos sentiu que tinha perdido Helena cedo demais, que tinha todo o dinheiro do mundo, mas nada do que realmente importava, que tinha pensado que quando Helena desapareceu tinha perdido a única parceira de verdade que teria, mas estava errado. Helena não tinha desaparecido. Helena tinha vivido, tinha amado, tinha preparado uma sucessora incrível. E através dessa sucessora, através de Inês, Helena ainda estava ali. Cada vez que Duarte olhava para a sócia, via a antiga parceira, via a promessa que tinham feito finalmente sendo cumprida. Inês o abraçou e pela primeira vez, desde que sua tia tinha morrido, não se sentiu sozinha. Hoje, Inês Rocha dirige o braço social da Valença Capital. Tem 41 anos, um apartamento com vista para o Tejo e uma família que não sabia que tinha. Na entrada do escritório, há uma foto de Helena com uma placa que diz: "A Helena Rocha, que nunca desistiu de acreditar no talento." Duarte almoça com ela toda semana. Conversam sobre trabalho, mas principalmente falam de Helena, compartilham memórias, reconstroem a história, mantêm viva a lembrança de uma mulher que amou com todas as forças, apesar da doença que a consumia. Em seu escritório, Inês ainda aguarda aquela carta de divórcio que Rui entregou. Duarte sempre pergunta por quê, e ela sempre responde o mesmo, porque lembra de onde veio. Porque lembra que o valor de uma pessoa não se mede pelo sobrenome que carrega ou pelo marido que tem. E porque lembra que às vezes, quando você acha que perdeu tudo, o destino só está preparando você para algo maior. Aquela carta que apertava naquele dia na Praça da Avenida da Liberdade está emoldurada junto a uma foto dela e da tia. Às vezes, Inês olha e sorri, porque aquela expulsão não foi um fim, foi o começo de tudo. Anos depois, Rui trabalhava como analista júnior numa pequena empresa de entregas no Porto. Uniforme simples, olhar cansado. Ninguém ali sabia quem ele tinha sido. Numa noite fria, um carro executivo parou na frente do prédio. Inês desceu primeiro, elegante, segura. Ao lado dela, Duarte. Entre os dois, Martim, o menino sorridente de 8 anos. Uma família inteira em poucos passos. Ela o reconheceu. Não houve raiva, nem palavras, apenas um olhar distante, o olhar que se dá a alguém que já ficou no passado. Rui entendeu tarde demais que não perdeu só dinheiro ou poder, perdeu o lugar na própria história. Se esta história lembrou você que o valor de uma pessoa não depende de quem está ao lado dela, e que às vezes as portas que se fecham são só o prelúdio de janelas que se abrem, deixe uma marca de sua passagem com um coração. E se você quer apoiar quem conta histórias que celebram a dignidade humana, a força de quem não desiste e os laços que o destino tece quando menos esperamos, pode fazer através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual contou aquele momento em que um CEO multimilionário correu atrás de uma mulher com uma mala na mão e descobriu que a família que procurava sempre esteve ali.